Aí, ok. Ok, irmãos, então, só contextualizando aqui, hoje nós estamos seguindo aí o livro de Atos, né? E contextualizando aqui, Senhor Jesus morreu, né? Ressuscitou, e aí, após a ressurreição de Jesus, ele deu uma ordem para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, até que do alto Deus enviasse a promessa. Quem era a promessa? O Espírito Santo de Deus, né? Então, os evangelhos, eles terminam com essas aparições de Jesus e eles se conectam ao livro de Atos, lembra sempre Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja, né? Foi o que aconteceu com a igreja depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, os evangelhos se conectam ao livro de Atos através de Jesus ressuscitado e as suas aparições, até que o Espírito Santo seja enviado. Então, qual dia Jesus morreu? Quem pode responder aí? Qual dia Jesus morreu? Em que dia Dia, Jesus morreu? A dia Tamir da já levantou a sexta, mão, pode vale. sexta-feira. Foi numa sexta-feira, igual o dia, Isso. o dia da semana, não sei. Certo, mas então agora eu vou dar mais uma dica, Zé. Estabelecendo a relação com a descida do Espírito Santo e com a morte de Jesus, qual dia Jesus morreu? Que dia era quando Jesus morreu? Ixi, Não dia do mês. Não aham, dia do mês. dia da Que semana. época era, então? Que fim de semana era aquele da morte de Ah, Jesus? a Páscoa, né? A Páscoa. Isso aí, muito bem, Zé. E quando foi que o Espírito Santo desceu? Pentecoste. Pentecostes. Isso. Então, isso aí é muito importante, a gente ter esse entendimento, porque aproximadamente 50 dias após a morte de Jesus, Ah, ele, Deus enviou o Espírito Santo, foi a descida do Espírito Santo. Então, o livro de Atos está conectado aos evangelhos, através dessa parte da história em que Jesus morreu, ressuscitou, fez algumas aparições, mas ali no livro de Atos, ele fez a última aparição dele, enquanto ele não havia ainda subido para o céu, né? Então, ele apareceu ali aos discípulos e orientou eles. Falou assim, olha, vão todo mundo para Jerusalém, aguardem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a igreja foi toda para Jerusalém, reuniu lá no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, os 11 apóstolos, as mulheres e outras pessoas também, provavelmente, ali eles já estavam se reunindo e pregando, e até os 11 apóstolos decidiram entre eles, 11 apóstolos, porque Jesus havia escolhido 12, mas Judas havia traído, ele suicidou, e aí os 11 apóstolos decidiram, através da iniciativa de Pedro ali, que se levantou e falou: olha, estava previsto pela boca de Davi que o nosso Salvador seria traído, e ele usou um outro texto lá também de Salmos, falando que deveríamos colocar outro no lugar dele, né? Até eu trouxe isso para você entender como que nós preparamos uma palavra. Como que o pastor prega e prepara uma palavra? Como? Olhando aquilo que aconteceu, fazendo uma analogia pela fé, trazendo para a realidade. Pela fé. Você prepara uma palavra pela fé. Porque a Bíblia é o livro mais moderno que existe. Hoje eu li uma frase interessante de Billy Graham. Ele disse assim: amanhã, quando sair o jornal, ainda a Bíblia será o livro mais atual que existe. Ou é seja, verdade. isso, a Bíblia, eu falei invertido. A Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã, né? É verdade. Então, quando nós preparamos, eu queria que vocês se apegassem nisso para que um dia alguém perguntasse assim para você. Mas por que
Como que você prepara uma palavra? Que fundamento é esse de você pegar algo lá de 100, de 4.000 anos atrás? Que fundamento? Olha, o fundamento começou a ser ensinado por Pedro ali. Porque Pedro pegou e falou assim: olha, Davi disse isso, trouxe. Davi disse também isso, trouxe. Eu acho que nós precisamos escolher um novo apóstolo. Aí ele pregou para o povo, contextualizou ali, né? Aquele que comia comigo veio a me ferir, né? Então Pedro falava assim: ó, Davi estava falando de Judas. Então ele interpretou a Bíblia. Então, quando você vai preparar uma palavra, você faz isso, você pega textos ali e interpreta esses textos. E, e assim você monta a estrutura da palavra, daquilo que o Espírito Santo quer dizer no seu coração. Tem um livro do Atmani muito bom, chama O Ministério da Palavra. Eu já li ele até a metade, quase terminei de ler, mas ele fala isso, ele fala sobre o pregador, aquele que tem o ministério da palavra, né? Ele fala que ele de fato, ele ouve algo do Espírito Santo, ele entende algo do Espírito Santo, e ele vai na palavra e se fundamenta, porque aquilo ali está direcionado. Então, eu pego lá um exemplo, não, Davi agiu assim, Davi disse isso. Nós temos que trazer isso para a nossa vida, né? Então, os discípulos reunidos ali no cenáculo, aproximadamente 120, decidiram escolher mais um discípulo, mais um apóstolo, né? E aí, eles escolheram dois nomes, e pegaram, jogaram sortes. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, porque o Espírito Santo poderia mostrar para eles, né? Eles jogaram sortes e Matias foi escolhido. Foi a última vez que Matias apareceu na Bíblia, né? Matias não apareceu mais. Aí a gente fica até assim, com todo respeito, né? Porque nós não podemos julgar também, mas a gente faz uma criticazinha assim, né? Nossa, mas Matias não deixou nada, né? Foi escolhido ali na sorte. Por que que eles não esperaram o Espírito Santo e pegaram Paulo como o 12º apóstolo? Por que que eles não pegaram? Hoje eu estava lendo Atos lá para frente já. Por que eles não pegaram Barnabé? Gente, Barnabé foi fundamental. Só que uma Na... coisa interessante também de Atos, mas isso é mais lá para frente, né? Uhum. Que outras pessoas depois foram consideradas apóstolos Estevão. também. Estevão morreu apedrejado. O que Né? mostra que, assim, não é só os 12 para sempre. Tipo, a unção, depois do Espírito Santo, a unção foi Saiu se levantando espalhando. outros, né? Mas eles queriam ali recompor o apostolado ali, né? O grupo de apóstolos, e eles escolheram Matias. E aí nós terminamos aí e hoje prosseguiremos. Se alguém tem alguma dúvida, esteja à vontade, tá? Bom, então agora Atos capítulo 2. Nós não vamos ler o livro de Atos inteiro, viu, irmãos? Eu já separei alguns trechos e nós vamos selecionar esses textos apenas e refletir sobre algumas coisas, e aí nós vamos seguir. Mas Atos capítulo 2 é fundamental para nós. Esse versículo, o 1, fala muita coisa. É um versículo, olha que se a gente quiser gastar hoje a aula inteira falando dele, a gente consegue, porque é muito amplo, tá? Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, esse é o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Obediência. Por que obediência? Porque Jesus mandou que eles ficassem lá, aguardassem. Então, quando você é obediente, o Espírito vem. Quando você obedece o que Jesus falou com você, o Espírito vem. Quando você obedece o que Jesus falou para você, há o cumprimento da promessa. Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Irmãos, havia algo para se cumprir até que viesse a descida do Espírito. Era o dia de Pentecostes. Então,
entenda uma coisa. Como eu preguei domingo, falando ali de Sara, né? Capítulo 21 de Gênesis, no tempo determinado visitou o Senhor a Sara. No tempo determinado visitou o Senhor a Sara e ela concebeu a um filho. Irmãos, para tudo que Deus vai fazer, há um tempo determinado. Algo precisa ser cumprido. O Senhor tem a vontade de não apenas de fazer algo por você, mas de fazer no tempo dele, no tempo certo. Deus Amém. sabe o tempo certo. Deus sabe, a sabedoria de Deus, ela é a mesma quando decide o que deve fazer por você e quando deve fazer por você. Então, há sempre um tempo a se cumprir. Às vezes nós entendemos, às vezes não. Às vezes, quando acontece, você olha para trás e percebe que foi no melhor tempo. Às vezes você não vai perceber. Às vezes você vai falar assim, podia ter vindo antes. Mas o que importa é você respeitar o tempo de Deus. E isso vem contra, talvez, seja essa a época que estamos vivendo, a pior época para que você espere o tempo de Deus. Por quê? Devido à velocidade com que o tempo está passando, entre aspas, né? O tempo sempre passou na mesma velocidade, mas hoje nós temos a impressão de que passa muito rápido. Percepção de tempo nossa foi completamente alterada. Quantos aqui concordam? Amém? Amém. A percepção de Amém. tempo nossa foi completamente alterada. Antigamente, irmãos, você começava a semana, era normal, tinha a segunda, tinha a terça, tinha a quarta-feira. Então, cada dia da semana tinha uma coisa. Eu lembro quando eu era criança, eu pensava que segunda normalmente tinha muito exercício para fazer da escola. A terça-feira era uma delícia, eu amava. Quarta-feira eu amava, só não gostava porque tinha que ir para a igreja. Eu tinha preguiça, mas tinha, e meu pai levava a gente para a igreja. Né? A quinta-feira tinha o grupo familiar, eu gostava também. A sexta-feira era boa demais, porque depois vinha o sábado, né? Aí vinha o domingo. O tempo passava assim. Hoje, irmãos, eu não sei se sou só eu, mas a semana começa, você pisca, chegou sexta-feira, acabou. Não deu tempo, ficou tudo embaralhado. É ou não é? Verdade. É Eu verdade. Se concordo. alguém discorda, pode intervir. Se alguém discordar, pode intervir. Hoje, irmãos, começa janeiro. Quando você vê fevereiro, é março, é abril, nós já estamos em maio. Meu Deus, o tempo está voando. E é assim, esses dias eu fui preencher uma data e vendo assim, 2021, mas sabe quando por um segundo você faz 1 milhão de contas? Você faz assim, mas teve 2021? Eu acho que 2021 passou tão rápido que a impressão que eu tenho é que a gente pulou de 2020 para 2022. Porque parece que eu não lembro nada de 2021, meu Deus, passou muito rápido. Por que isso está acontecendo? Porque a tecnologia e a velocidade na informação te dá essa impressão de que o tempo está passando muito rápido. Por quê? Porque por anos e anos e anos, as coisas demoravam a ser feitas e resolvidas. Hoje é muito rápido. Tudo é muito rápido. Então, essa questão da rapidez com que você faz as coisas e conclui as coisas, te dá a impressão de que o tempo passou muito rápido. Sabe por quê? Porque você, de fato, fez muitas coisas. Né? Antigamente, você ia pegar um cheque, você tinha que ir lá no banco, entregar seu documento, aí o Zé Antônio ia lá, pegava o seu documento, olhava ele, olhava no C, aí ele pegava o cheque, ia lá, né, Zé? Cara Pode, crachá, pode cara, representar, né? aí ele ia lá dentro, puxava a gaveta, tirava, ia lá na outra gavetinha, via se você não estava com nenhuma restrição, se estava tudo em dias, né, Zé? Aí ia lá no balcão, toma seu cheque, pode levar e distribuir aí. Hoje nem cheque a gente usa mais. Irmãos, É. hoje
o Pix mudou muita coisa, né? Pix hoje, olha, você resolve tudo com Pix, você compra em mercado, você paga conta, tudo com Até esmola Pix. você dá com Pix. Até esmola. Esse dia eu estava num lugar, veio uma criança, me pediu dinheiro, e eu falei, eu não tenho agora. Ela falou, não, então passa um Pix. Eu falei assim, mas você tem Pix? Tem, tio. Se eu quiser o número, eu te dou aí. Passa o Pix para mim. Eu não Olha. passei, não. Como é que é, Zé? Eu achei engraçado, né? A criança usando Pix. Ela tinha Pix, não sei, de certo ela ia dar o É a telefone do pai, velocidade, da mãe, não é a sei. velocidade do meio do tempo. É a Tudo tá... velocidade. Então, tudo isso faz você a ter a impressão que Deus demora com as suas promessas, né? Por quê? Porque o tempo evoluiu, irmãos, mas Deus não evoluiu. Porque Deus já era tudo que ele precisava ser, desde a fundação do Amém. mundo. Glória a Deus. Deus não mudou, Deus não melhorou. Desde antes da fundação do mundo, aliás, né? Falei errado. Deus não evoluiu e nem vai evoluir, e nem precisaria evoluir, porque Deus é Ele é a Deus evolução, completo. né, Rodrigo? Deus Oi? é a evolução. Deus é a Ele é a evolução. evolução. Na verdade, só evolui quem não é todo. quem não é completo, né? Deus é completo, né? Desde a eternidade, Deus é completo. Só evolui quem tem o que evoluir. É. A nossa percepção sobre Deus que vai fazendo nós nos deleitarmos cada vez mais, né? Quando você enxerga uma face nova de Deus, sabe quando você vê assim, Deus é misericordioso, mas de fato, quando aquilo assim te marca, como Deus é bom, aí você fala assim, eu não sabia que Deus era tão bom. Irmãos, não é que Deus se tornou bom, é você que descobriu que ele é bom. Mas Deus é o mesmo Deus desde sempre, né? Então, no tempo determinado, então aqui, lendo o versículo 1 de Atos 2, quando se cumpriu o tempo, o dia, havia de ser em Pentecostes, a morte na Páscoa, a descida do Espírito em Pentecostes, Deus havia determinado. E agora nós vamos falar sobre Pentecostes. Talvez você pode entender o que era o Pentecostes, para que ele foi determinado e o que é a descida do Espírito Santo. Por que Deus determinou que o Espírito Santo ia descer em Pentecostes? Por quê? Né? Nós podemos escavar aí, tentar extrair alguma coisa. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, Deus falou assim, pronto, cumpriu o dia de Pentecostes, agora eu vou enviar o Espírito. Estavam todos reunidos, aqui eu quero chamar muita atenção para estavam todos reunidos, né? Não existe, irmãos, eu estou afirmando, tá? Não existe comunhão com o Espírito Santo vivendo isoladamente. Não existe. Eu não creio numa pessoa que seja cheia do Espírito Santo e não tenha prazer na comunhão da igreja. Eu não acredito que uma pessoa tenha dons. Amém. Eu também creio desse jeito. Eu não acredito. E eu posso afirmar, pela palavra de Deus, não existe uma pessoa que tenha os dons do Espírito Santo e não tenha desejo de estar com o povo de Deus. Parece um meme que eu e a Tamires viu agora, há pouco, antes da aula aqui, a menina falava assim, como que era? Que ela não ia para a igreja. Aí alguém perguntou. Se ela poderia ser salva sem ir à igreja. Alguém perguntou, né? Aquelas caixinhas de pergunta. Você acredita que eu posso ser salva? Exatamente, pastor Eliane. Eu acredito também. Os dons são para edificação do corpo, exatamente. Como uma pessoa pode ter dom para quê se ela não está no corpo? Irmãos, esquece alguém que se diz que tem, que afirma que tenha dons e não está em comunhão. Esquece. Dons são para edificação do corpo, como a pastora Eliane colocou ali, para que o corpo seja todo perfeito, ligado, Amém. para que não haja
fracos e débeis, né? Os dons, Jesus desceu ao Hades, levou o cativo, subiu, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos santos para a edificação do corpo, para que não haja ninguém fraco. Então, os dons são para a igreja. Os dons é para o povo de Deus. Então, a pergunta lá da menina era assim: pode alguém ir para o céu sem participar de nenhuma igreja? Aí a menina, ela foi inteligente, ela falou assim: pode ser, não há uma garantia, não há uma garantia de que todos que estão na igreja vão ser salvos. Mas, como que você vai chegar no céu lá? Você nunca teve prazer de ficar com os crentes, e lá no céu só tem crente. Então você vai ficar com quem lá? Me fala. Você quer ir para o céu, conviver com gente que estava na igreja, sendo que você na terra não quer conviver com o povo. Eu não gosto de crente, não fico no meio de crente, não me submeto a pastor, não quero ter um pastor, não quero ter uma liderança sobre mim, né? Não quero exercer meus dons, porque está fora da igreja. Você não quer exercer dom e também não quer que os dons sejam exercidos sobre você. Então, como que eu vou ir para o céu, né? Aí eu chego bonitão lá no céu. Ninguém te conhece. Ah, por quê? Não, porque eu era um crente sem igreja. Entende? Então, sai disso. Para mim, uma pessoa, ela está cheia do Espírito Santo quando ela deseja estar em comunhão com a igreja. Para mim, é um dos maiores sinais que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque quando você está com o Espírito Santo, você se alegra em estar com o irmão, em rir, perguntar, e abraçar, e brincar com ele. E aí vem outra reunião da igreja, você também está ali, animado. O Espírito Santo gera isso na gente. É uma coisa espiritual, né? Então, você acha, como a menina falou, você acha que você vai ter uma sala VIP no céu? Tipo assim, eu vou ficar aqui separado e o povo vai ficar ali. Ó, não creio não, hein? Acho difícil. Acho difícil. Aquele crente de quarto, né? Ah, eu agora vou entrar para o quarto e nada mais importa. Eu até uma vez pregando, eu falei daquela música, né? Eu agora vou entrar para o quarto, fechar a porta e falar com Deus, e contar tudo para Deus. É Ele quem... quando fui contar meus problemas para os outros, criticaram, né? Riram de mim, não guardaram segredo. Deixa eu te falar, essa música é de alguém que tem problema com comunhão, problema em estar na igreja. Agora eu vou para o quarto. Lembra? Eu quero relembrar uma outra palavra do outro domingo. Eu não posso basear minha vida inteira em aquilo que Jesus falou. Entra para o teu quarto, fecha a porta, busca teu pai em secreto e teu pai em secreto te recompensará. Eu não posso basear minha vida inteira porque não existe só esse mandamento na Bíblia. Existem outros mandamentos. Existe o mandamento da comunhão, do louvor, da adoração, beleza, você pode fazer no quarto. Mas existem outros mandamentos de sair, pregar o evangelho, de ser testemunha. Como que você vai ser testemunha dentro do seu quarto, com a porta fechada? Você vai ficar o resto da vida orando e adorando apenas dentro do seu quarto? Não é a vontade de Deus, né? Então, existem pessoas que se dizem que estão muito bem espiritualmente, já ouvi isso. Ah, eu estou bem espiritualmente e tal, mas a pessoa não tem uma amizade dentro da igreja. A pessoa não tem relacionamento com ninguém. Ela entra no culto, sai do culto. Entra na oração, sai da oração. Sem um contato, um relacionamento. Isso não está certo. O Espírito Santo precisa desenvolver isso em quem está desse jeito, né? O que você ia falando, amor? Eu lembrei de uma vez, numa conversa, a gente entre as mulheres lá, e a Suelen pegou e falou que não tinha como um crente não gostar de comunhão. Jesus, ele amava pessoas. Achei interessante essa fala dela. Jesus cheirava pessoas, né? E aí, se a gente for ver todo o ministério de Jesus, tudo que ele fez foi para salvar pessoas, né? E nós temos que ser como ele. E eu falo sempre que isso me marcou. Amém. Também. Então, assim, nós temos que gostar de gente, nós temos que gostar de pessoas, né? A obra da salvação é para a gente, é para pessoas. Então, nós
Nós não podemos ser egoístas e falar assim, não, eu tenho a salvação aqui, eu vou ficar só para mim. Não, a gente tem que interagir. E na interação do corpo, é na comunhão que a gente é aperfeiçoado também. É na comunhão com o outro que os meus defeitos, eles são expostos. Eu vou perceber que eu estou errado, que eu estou andando errado, que eu estou diferente. Né? Quando você está sozinho, você não consegue perceber, você não tem essa percepção. Agora, quando eu convivo com outra pessoa, na minha convivência com o Rodrigo, que eu começo a ver, ele me dá o feedback daquilo que eu tenho que melhorar. Né? Espelho, né? Então, assim, nós precisamos de pessoas, não tem como viver Hermes, sozinho. O Hermes colocou aí, né? Assim na terra como no céu. Irmãos, o que nós vamos viver no céu é uma continuação daquilo que nós estamos vivendo aqui na terra, né? Então lá nós vamos estar juntos adorando ao Senhor, vivendo eternamente adorando ao Senhor, e nós temos que viver isso aqui nesse mundo. Agora, eu não gosto de crente, não gosto de igreja, não gosto do povo de Deus e quero ir para o céu. Ah, mas você está desejando duas coisas diferentes. Diferentes mesmo, né? Então nós temos que pensar sobre isso. Existem irmãos que não valorizam a comunhão da igreja. Irmãos que se dizem espirituais. Irmãos que se dizem espirituais. Olha, eu não acredito nisso. Não acredito, né? A gente avalia quem está andando junto, né? Hoje tive umas conversas longas com a pastora Eliane aí, sobre o rebanho mesmo, falando de uma pessoa, falando de outra, relembrando algumas coisas. E aí a gente conversando, a gente percebe quando uma pessoa ela está na comunhão, ela está firme. Isso representa muito para nós, né? É para a gente entender assim que aquela pessoa está vivendo mesmo com Jesus, está tendo um relacionamento com Jesus. Por quê? Porque ela valoriza a comunhão, ela gosta de estar com o povo de Deus, é algo diferente. E Jesus criou a igreja para isso, para manter a comunhão, para estar juntos, né? Então, avalia você aí, pensa sobre isso. É muito importante que você valorize a comunhão do povo de Deus, né? É muito importante que você valorize o povo de Deus. Amém? Então, a promessa veio quando eles estavam em comunhão. Deixa eu só, posso colocar esse slide aqui? Pode. Só para complementar isso que você está falando, que eu achei interessante. A Tamiris vai exibir um slide aqui. Então, eu só vou repetir. A promessa veio por causa da obediência na comunhão que Jesus havia orientado. Então veio a promessa. Eles estavam num lugar que Jesus determinou e eles estavam na forma como Jesus determinou. Duas coisas. Eles estavam no lugar que Jesus determinou e na forma como Jesus determinou. Ótimo. Eu ainda acrescentei mais uma aqui, que eu nem leu o slide, mas ele já estava falando. Né, que é o ambiente que estava ali começando o capítulo 2, mas que está descrito no capítulo 1, como ele mesmo já fez a recapitulação aqui. Qual que foi o ambiente da vinda do Espírito Santo? Né? Obediência, então eles obedeceram a palavra de Jesus e voltaram para Jerusalém, permaneceram lá, como Jesus ordenou no versículo 4 do capítulo 1. Expectativa, eles ficaram lá esperando. Constante na oração. Muito constante bom. na oração, né? Versículo 14, e em unidade. Né? Não foi para uma pessoa só, foi para um grupo de pessoas que estavam em unidade com o mesmo propósito. Né? Então, é nesse ambiente que tem a descida do Espírito Santo. Obediência, expectativa e unidade. Então, grave essas três palavrinhas aí sobre a descida do Espírito Santo. Obediência, expectativa e unidade. Estavam constantes na oração, com um só propósito, uma só visão, todos olhando para a mesma coisa. Para onde eles estavam olhando? Para a descida do Espírito Santo, que era a promessa. Nós vamos ser revestidos de poder. Olha, eu fico pensando que eles conversavam um com o outro. Jesus prometeu que nós vamos ser revestidos de poder. Vamos esperar aqui. Então, estava todo mundo olhando para a mesma direção. E em obediência, também no lugar certo. Né? Isso aí é uma coisa importante. Você estar no lugar que o Senhor Jesus determinou que você estivesse. Pega para a nossa vida, né?
Terminou? Só isso? Que esse aqui depois eu vou. Ah, tá. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu queria falar um pouquinho sobre Pentecostes para que vocês entendessem, tá? A primeira coisa, já a gente entra nisso aí, eu só quero dizer antes uma coisa. O que é pentecostal, tá? Por que se usa essa expressão pentecostal? Ah, aquela igreja ali é uma igreja pentecostal. Aquela igreja é uma igreja tradicional. Aquela igreja é uma igreja neopentecostal. Então, o movimento pentecostal, ele surgiu, eu acho, depois eu vou pesquisar direitinho, mas eu acho que por volta do ano de 1700, 200 anos depois da Reforma, surgiu o movimento pentecostal, que era marcado por um povo mais avivado. Vamos dizer assim, entre aspas, avivado. Deixa eu explanar um pouco o que isso significa. Pessoas que se julgam ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. É isso que é a igreja pentecostal, porque é o que marca a descida do Espírito Santo. Mas a questão é como se ele experimentasse mais um mover ali, uma expressão corporal. Eu estou dizendo como eles se julgam, né? Não estou dizendo que é isso. Porque eu creio que uma igreja tradicional também pode ser cheia do Espírito Santo e ter comunhão com o Espírito Santo. Sim. Só que o movimento pentecostal, ele veio com um viés mais voltado para as manifestações do Espírito Santo. Né? Profetização. De liberdade no mover do Espírito Santo. Então, eu acho que foi uma grande marca. Eu acho que uma grande diferença, uma grande marca foi o quê? Eles começaram a se mover ali dentro dessa manifestação do Espírito Santo, o que se diferenciava muito do estilo de culto... Do estilo tradicional. Que havia antes, né? Então, acabou que teve... Mas uma igreja pentecostal, como exemplo hoje a Assembleia de Deus... Não, mas eu falo assim, do CERN, né? Lá na criação. Uma igreja pentecostal, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela... Oi? Sim. Ela dá importância mais a profetizar, né? Aos dons do Espírito, como revelação, curas, milagres através do Espírito Santo, recados, né? Vou te dar um recado do Espírito. Então, quem já foi a um culto numa igreja pentecostal, como a Assembleia de Deus, vai perceber isso. A Igreja Universal também é considerada pentecostal. Igreja Mundial também é considerada pentecostal. São igrejas que têm essa pegada. Eu estou associando isso a Pentecostes para que você entenda por que o nome. Porque é a descida do Espírito Santo. São igrejas que se intitulam, não que sejam, que se intitulam com um relacionamento maior com o Espírito Santo. Tá? Então, o movimento tradicional já é um movimento que veio lá de Lutero, mais conservador, com mais comedido nos cultos, não é aquele foco no Espírito Santo. Que veio da Igreja Católica. Que veio da Igreja Católica. E o movimento neopentecostal, quer dizer, novo pentecostal, um novo movimento pentecostal. O que ele veio? Ele surgiu por volta ali dos anos 80 e 90, que veio esse movimento neopentecostal, e ele é um movimento que pegou o pentecostal, deu ali uma lapidada nele e partiu para um viés mais moderno, mais contemporâneo, que são igrejas como a nossa, né? Conhecidas como igrejas neopentecostal, ou igrejas como a Videira, que é uma igreja grande, conhecida. Aí entra lá a Renascer, as comunidades que surgiram muito fortes, né? Os ministérios. Então, são igrejas neopentecostais. Igrejas tradicionais que se renovaram. Por exemplo, tem Igreja Presbiteriana, que é uma igreja tradicional, renovada. Igreja Presbiteriana renovada. Tem a Batista renovada. Né? Então, que é isso que tem uma manifestação. Eu só peguei aqui, que eu achei interessante. O movimento pentecostal começou em 1906, e
E aí, quando eu vi em Los Angeles, quando eu vi Seymour, eu falei, que foi do avivamento da Rua Azusa. Vocês lembram dessa história? Né? Que depois a gente pode até entrar futuramente mais nessa história dos grandes avivamentos que houveram. E que é muito interessante, porque eles começaram ali, a história da Rua Azusa, eles começaram a adorar, orar e adorar ininterruptamente. E aí começou realmente a vir um revestimento ali, né? Um mover do Espírito Santo. De tal forma que as pessoas, ao passar pela rua, elas eram tocadas pelo Espírito Santo e elas se arrependiam e entregavam suas vidas para Jesus. Então, foi essa coisa bem de muita expressão, de liberdade de corpo, de movimentos, né? Coisas que agradam muito o Espírito Santo. Agora, uma coisa que o Rodrigo está falando, muito é da igreja hoje, de como que é essa igreja pentecostal hoje, porque muitos movimentos também começam bem ali, né, firmados, e aí depois eles vão se perdendo no meio. Exatamente. Como o neopentecostalismo, né, que começou para romper um pouco com o pentecostal, mas hoje também tem se perdido. Né? Tem muita igreja neopentecostal longe da verdade, né, cheia de heresias, né, são extremos que não são saudáveis também. Muito foco no homem, né? Então, por isso que quando se fala de uma igreja pentecostal, é uma igreja que tem ali um relacionamento que se intitula como tendo um relacionamento maior com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, né? Basicamente é isso, né? Ou então, quando alguém fala, o irmão hoje estava pentecostal na igreja, ou seja, estava manifestando, estava exibindo mais ali as manifestações do Espírito Santo, né? E isso que é ser pentecostal, por causa do dia de Pentecoste, o dia da descida do Espírito Santo. Tá bom? Então, é isso. Agora, o que era o Pentecostes? O que foi o Pentecostes? A Tamires vai colocar um slide. Você quer ler, explicar? Pode ler. Veja bem, então aqui, ó, a festa dos de Pentecostes, tá? A festa de Pentecostes, ela foi instituída, ela é uma das 3 festas sagradas que Deus instituiu. Festa de peregrinação. Chamada festa de peregrinação no Antigo Testamento. A festa de Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. São 3 festas do povo judeu, dos hebreus, né? Que são muito significativas e que Deus ensinou o que eles deveriam fazer. Então, se você vai lá em Deuteronômio 16, capítulo 10, você vai ver quando Deus instituiu o Pentecostes, né? Ali Deus deu alguma ordem do que fosse feito. Então, Pentecostes vem aí de Penta, né, que são 50 dias após a Páscoa. Então, é fácil você entender. Jesus morreu na Páscoa, Deus planejou que Jesus morresse na Páscoa, que era a festa do sacrifício. Que era a festa do sacrifício. Irmãos, olha como as coisas se fecham. Lembra aquela palavra que eu dei na Páscoa, explicando o que era verdadeiramente a Páscoa? Que era quando o Senhor enviou a 10ª praga para a morte dos primogênitos, né? E o anjo da morte ia passar casa por casa, matando os primogênitos. Então, para que a família se desviasse do anjo da morte, o que ela tinha que fazer? Sacrificar um cordeiro, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, isso é a Páscoa, tá? Sacrificar o cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta e comer a carne do cordeiro à noite e chamar os seus vizinhos, aqueles que estiverem perto, aqueles que estivessem na casa marcada pelo sangue, o anjo da morte passaria direto, aquilo serviria como um sinal do livramento que o Senhor Deus deu. Então, Jesus foi o nosso cordeiro, que morreu de uma vez por todas, o sacrifício de uma vez por todas, o nosso sumo sacerdote. Então, Jesus se sacrificou e o sangue dele nos livra da ira de Deus e da morte.
Então, Jesus morreu na Páscoa, como o Cordeiro morreu lá no Egito. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na Páscoa. E o Espírito desceu no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a saída do povo do Egito, o Senhor determinou que eles iriam festejar a... Perdão, estou falando errado. O Senhor determinou ali, se você for ler em Deuteronômio 16, o Senhor determinou que 50 dias após a comemoração da Páscoa, que se tornou para eles uma comemoração recorrente, todo ano, no dia tal, do mês tal, vocês vão celebrar a Páscoa. Matar um cordeiro, cozinhar, fazer isso, e essa é a festa da Páscoa. Lá na frente, Deus instituiu a festa de Pentecoste. O que era a festa de Pentecoste? Basicamente, era a festa da colheita, tá? A festa da colheita era, as famílias tinham que pegar as primícias da sua colheita, trazê-las para o tabernáculo, né, e oferecê-las como oferta ao Senhor, as primícias da colheita, tá? Então, essa é a festa de Pentecostes, que Deus criou lá no Antigo Testamento. Então, quando você lê na Bíblia, festa de semana, festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa das primícias, é Pentecoste. São outros nomes que tem para a festa de Pentecostes, né? E olha que interessante também. Uma coisa que eu estava vendo é que na Páscoa eles serviam pão sem fermento, né? Que inclusive é o lado da ceia. Da morte, né? Que é um pão chato. E na festa de Pentecostes, eles já serviam o pão com fermento, que é o pão cheio, né? Para mostrar a fartura. Então, tem a abundância, né? Então tem essa diferença. E outra coisa que eu achei interessante é que, né, que uma outra palavra, né, um outro nome para a festa de Pentecostes é a festa das primícias. E ali, os 120 era como se fosse a primícia ali de Jesus, né? Eles estavam ali, foram os primeiros a receberem o Espírito Santo, para dali chegar às outras pessoas, né? Esse revestimento chegar às outras pessoas. Foi essas interpretações que eu falei que você estaria livre para fazê-las, conforme o Espírito Santo te orienta. Eu já pensei assim, que o Espírito, a descida do Espírito em Pentecostes, para mim, representa a colheita, né? A misericórdia, a graça de Deus em enviar o Espírito. É a colheita, os frutos, né? O povo foi obediente, persistiu ali, obedeceu a Jesus, firmes na oração, e veio a colheita. Mas ele foi a primícia da igreja, né? Aqueles 120 foram a primeira as igreja. Primícias, né? Ou então a importância do Espírito também, né? Como algo vindo das mãos de Deus, que Deus entregou no dia de Pentecostes, tá? Então é bom a gente frisar sempre isso, entender sobre a questão da colheita, da festa da colheita. Eu vou ler aqui até um pedacinho de Deuteronômio 16, para que você... Não precisa de você abrir, não. Eu vou ler aqui Deuteronômio 16, do 9 a 11. Diz assim, isso aqui foi quando Deus determinou a festa. Então, Deus disse assim para Moisés, 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Olha isso aqui. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Ou seja, quando começar a colheita. 7 semanas. 7 semanas dá quantos dias? 49 dias. 7 vezes 7, 49. Então, 7 semanas contarás quando a foice começar a seara. Entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Ou seja, ofertas voluntárias conforme Deus te abençoou. Ou seja, se eu estou colhendo, né? Deus me abençoou, então Deus orientou que eles contassem 7 semanas depois e trouxessem as primícias da colheita em oferta ao Senhor. 7 semanas, né? 7 dias, como o Rodrigo falou, 49.
Então, aí no outro dia, terminou a 7 semanas, no Terminou a outro 7 dia, semanas, no outro dia, 50º Pentecostes. 50º dia após o início da colheita. Né? Aí eu já imagino também a morte ali do trigo, das plantas, para que o fruto fosse gerado. E depois esse fruto foi oferecido ali no dia de Pentecostes, né? Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva. Ou seja, para todos. O levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Olha isso. No lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o teu nome. Quando ele ia enviar o Espírito, Deus também escolheu o lugar para onde eles deveriam ir e esperar para que ali pudesse ser enviado o Espírito. Olha o que você vai lembrar. Olha o que Deus mandou eles lembrarem na festa de Pentecostes. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Então, o que tem que estar na sua memória? Lembrar que você foi escravo, preso no Egito, mas que o Senhor Deus te libertou, né? E aí eu já olho também para a descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo é também um selo colocado sobre nós, de que nós somos livres, de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, de que o pecado não tem o poder de nos levar mais para a morte, porque nós temos o Espírito como um selo do Senhor sobre nós. Então veja como Deus pegou algo que acontecia lá no Antigo Testamento e trouxe para se cumprir a morte de Jesus e a descida do Espírito Santo que, na no dia de verdade, Pentecostes. tudo que Deus estabelecia para que eles fizessem no Antigo Testamento era uma sombra do que haveria de vir, né? Porque Deus já sabia o que ia acontecer, já estava nos planos dele. Então, para que quando acontecesse o real sacrifício, eles olhassem e falassem, ali, ó, ele era o cordeiro. Exatamente. Né? Isso Na era verdade, e o povo estava bem acostumado com essas festas, né? Eles celebravam. Então, hoje, para nós, é um negócio mais da imaginação, né? Mas o povo já estava muito acostumado, sabia quando era Páscoa, sabia quando era Pentecostes, sabia quando era a festa dos tabernáculos, faziam ainda as ofertas, viu? O povo ainda fazia as ofertas, trazia lá o melhor da colheita, oferecia lá para o sacerdote, para o sacerdote fazer a oferta ao Senhor, né? Mas aí Jesus veio e mudou tudo com a nova aliança, né? E mandou o Espírito no dia de Pentecostes. Amém? Alguma dúvida aí no versículo 1? Não, né? Então vamos lá. Versículo 2. Tinha mais alguma coisa no slide? Não, né? Ah, tá. O versículo 2, né? Não, capítulo 2. Isso. O versículo 2, né? Então, olha só. O versículo 2 diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Tá bom? Não veio um vento impetuoso, ok? Tem muita gente que fala que veio um forte vento e invadiu o lugar. Não. Veio um som como de um vento impetuoso. Esse som encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, vamos parar aqui um pouquinho e vamos refletir um pouco disso aqui. Veio um som do céu, né? Para demonstrar que é algo que foi Deus que enviou, veio algo extraordinário mesmo, sobrenatural, impetuoso. Impetuoso quer dizer aqui, carregado de sentimento, carregado de objetivo, de energia, ou seja, algo direcionado, com muita força, com muito vigor. É como nós cantamos lá. Eu preciso cantar um pedacinho da música para lembrar o coro.
é tão, Profundo, tão profundo, tão imenso, imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Então, esse furioso aí, ele está representando o impetuoso, como se tivesse a mesma raiz, a mesma origem. É algo carregado de sentimento forte, algo marcante, né? Então, houve um som impetuoso, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, irmãos, o povo estava ali dias e dias orando, aguardando a promessa, e foi dessa forma que ela chegou. O som do vento entrou na casa, onde encheu a casa, onde todos estavam assentados. E apareceram. Aqui eu quero fazer com você um paralelo sobre o fato do Espírito encher toda a casa. Hoje, quem é a casa de habitação do Espírito Santo? Nós, né? O Espírito não mora mais, né, Ju? O Espírito não mora mais em templos. Então, o Espírito Santo veio ali e encheu toda a casa. Nós hoje somos a casa. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E é possível você não estar cheio. É possível você estar vazio. É possível você apagar o Espírito em você. Mas é necessário que você esteja cheio. Que esse vento impetuoso, ele tome todos os cômodos da sua casa, da sua alma. É que o Espírito Amém. entra em todos os lugares. Encha a sua casa, encha você, que é o tabernáculo de Deus. E aqui eu quero também trazer uma lembrança sobre a questão do vento. Quando Jesus falava ali com Nicodemos, logo após a fala de Jesus com Nicodemos, acho que é o capítulo 4, 3 ou 4 do Evangelho de João, Jesus fala assim, que o Espírito é como o vento que sopra onde quer, ninguém sabe a sua direção. Assim são aqueles que são levados pelo Espírito. Né? Esse vento impetuoso que te direciona, que guia você, que leva você. Jesus falou do vento, né? O Espírito sopra onde quer. Você é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Ou seja, tenha a sua casa cheia do Espírito Santo e deixa ele direcionar você para onde ele quer te levar. Algo que é do Espírito mesmo. Algo que é forte do Espírito mesmo. Né? Então, o vento que encheu toda a casa, estavam todos assentados, né? E aí, agora, o versículo 3. A Tamires pôs aqui. Um fenômeno sonoro que ocorreu com som como de vento, né? Um fenômeno... Ah, tá. Esse aqui, o visível, já é mais adiante um pouquinho. Então, vamos lá. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, olha, muita atenção na palavra, irmãos. Você que vai ser um pregador, uma pregadora, muita atenção na palavra. Sempre veja tudo que a Bíblia está dizendo. Tem gente que fala que desceu línguas de fogo. Não, não desceu línguas de fogo. Eu já vi pastor velho pregando isso. Não desceu línguas de fogo. Desceu línguas como que de fogo. Tá bom? Como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Então, o Espírito Santo ele desceu como línguas, como um formato de línguas como se fosse de fogo. Sabe o que é a língua de fogo, irmãos? Quando você vê uma fogueira acesa que sai um foguinho para cima, quem já tirou foto aí da fogueira do monte vê às vezes, né? Tá a fogueira embaixo e a língua de fogo vai subindo. Então, aqui, Lucas escreveu aquilo que representava, que parecia. Então, como se fosse línguas de fogo, desceu e pousou sobre cada um deles. E é isso que está escrito na Bíblia. O que for diferente disso aí é que alguém adicionando alguma coisa que a Bíblia não está falando claramente, né?
Eu já vi pastor pregando, falando assim, que a língua era de fogo, sabe por quê? Porque você tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo. Não está dizendo isso aqui, você está romantizando algo que a Bíblia está sendo claro aqui. Línguas como de fogo. Deixa eu ver na NVI se tem uma interpretação diferente. Peraí. Fiquei curioso. Mas eu acho interessante 3. colocar mais E também. vir. É do mesmo jeito. Eu estou Do seguindo pela NVI. Você viu, né, Ju? Está Olha aí. escrito aqui, ó. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, né? Aí no 3, viram que parecia línguas de fogo. Né? Olha aí, tá vendo? É a mesma coisa. Obrigado, Ju. Vi línguas que pareciam. Não, e viram que parecia línguas de fogo, ou seja, aqui é bem mais claro, né? A NVI tem essa vantagem. Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Aqui ainda dá um detalhe maior, né? Veio a língua de fogo, ela veio se separando e pousando sobre cada um. Assim foi a descida do Espírito Santo. Algo que parecia língua de fogo, mas não era uma língua de fogo. Tem gente que fala, isso aí também está representando a oração em línguas. Então, você tem que orar em línguas. Porque era uma língua de fogo. Era línguas. Não, esse texto não serve para isso. Outros textos servem. Mas esse texto não serve para isso. Porque aqui está falando sobre língua, ao que parecia língua, como se fosse de fogo. Não é a descida do dom de oração em línguas aqui, não. A manifestação depois foi oração em línguas. Mas pareciam línguas de fogo. Aí eu já vi gente falar assim. O Espírito desceu como línguas. Então, todo mundo que estava ali começou a orar em línguas e quem recebe o Espírito Santo tem que orar em línguas. Há controvérsias, viu? Não é bem assim. Nós temos que estudar primeiro os tipos de oração em línguas que a Bíblia trata para que a gente possa entender o que de fato aconteceu aqui. Mas a língua aqui não é oração em línguas, essa é língua de fogo, não é oração em línguas. E o fogo não quer dizer que você vai ficar cheio do Espírito Santo, cheio de fogo e sapatear, e fogo de poder, fogo aqui, fogo ali, fogo acolá. Não é isso que está dizendo, não, tá? É uma figura. Uma figura. Ok? O que você falou? Versículo 4. Então, só um minutinho. Vou voltar aqui. Então, a língua se distribuiu entre eles e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, vocês não têm noção o quanto isso aqui é um divisor de águas. Porque até então, isso nunca tinha acontecido dessa forma. É como se Deus estivesse fazendo com esse povo que estava reunido ali, o que ele fazia apenas com profetas e apenas com reis. Aqui era mulher, criança, menino, todo mundo que estava reunido ficou cheio do Espírito Santo. Aqui aconteceu com eles o que aconteceu com Davi, com Moisés, com outros. Diferente. Oi? Mas já forma diferente. Como assim? Eu falo diferente porque dessa vez foi de uma vez por todas. Isso. Mas eu estou dizendo assim, eu achei que você tinha falado que foi diferente. Mas estou dizendo assim, aconteceu com eles ali de ficarem cheios do Espírito Santo, aquilo que acontecia com profetas, com reis, com Davi, com Elias, com Eliseu, né? Com Samuel, com Moisés. Moisés, ele recebeu do Espírito de Deus e ele não estava conseguindo administrar o povo. Deus propôs para ele repartir a porção do Espírito que estava sobre ele com 70 homens, para que esses homens ajudassem eles a liderar. E o Espírito foi retirado de Moisés e repartido para esses homens. Né? Então, era algo que acontecia somente para reis, profetas, para os grandes homens do Antigo Testamento. E, de repente, aconteceu sobre a igreja, sobre aqueles que estavam reunidos no Senado. Aí, mas agora, de uma vez por todas e eternamente, todos cheios do Espírito Santo. Irmãos, e pasmem, é o que está sobre nós hoje. Por isso, Glória a Deus. Jesus disse que
De todos, o maior era João Batista. Dos nascidos de mulher, o maior era João Batista. Mas no reino, o menor no reino era maior do que João Batista. É por isso que hoje nós somos extremamente privilegiados por sermos cheios do Espírito de Deus. Aquele que Deus derramou apenas nos profetas, apenas nos reis. É o Espírito que está dentro de você hoje, que está te ensinando, que está abrindo seus olhos, que está te guiando a Canaã celestial, a terra prometida. Amém. Esse é o Glória a Espírito Deus. Santo, é o Espírito que está dentro de nós hoje. Porque ali aconteceu no cenáculo, nos 120 que estavam reunidos. Mas depois esse mesmo Espírito foi caindo sobre todos aqueles que iam aceitando a Jesus e sendo batizados. Isso continuou acontecendo. Nós vamos ver isso em Atos, né? Como Paulo chegava no lugar, falava, se já foram batizados? Fomos, batizados com o batismo de João. Outra vez falava assim, com o batismo de Jesus, batismo do arrependimento. Aí, Paulo falava assim, mas isso, e com o Espírito? Vocês foram batizados? Aí ele fala, ainda não, então recebam o Espírito. E Paulo batizava, e imediatamente as manifestações do Espírito aconteciam ali naquele lugar. Então, irmãos, eu queria que você tivesse a noção hoje do quão valioso é ter o Espírito Santo em você. Então, não apague o Espírito, né? Ao contrário, reaviva o Espírito que há em você. Seja sensível ao Espírito, mortifique sua carne, para que o seu Espírito e o Espírito de Deus possam dominar a sua vida, dominar suas decisões, dominar seus sentimentos, suas emoções, né? Essa é a vontade de Deus para nós. E o Espírito foi dado para isso. Está aqui, documentado, como tudo aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí sim, nesse dia, todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento, o Espírito concedeu que eles todos falassem em outras línguas. Todos os 120 que estavam ali no cenáculo. Ok? Nós vamos ter um estudo na igreja. Serão aproximadamente, eu acho que eu vou tentar conseguir, em 4 domingos seguidos, falar sobre o novo nascimento, falar sobre vida no Espírito, oração em línguas, falar sobre oração em línguas, falar sobre espírito, alma e corpo, aquilo que está, aquilo que nos forma, tá? E aí nós vamos poder entrar um pouco em detalhes sobre a questão da oração em línguas aqui. Eu não vou fazer isso hoje, tá? Talvez você vai dizer assim, mas eu sou crente e não oro em línguas. Eu sou crente e não falo em línguas. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não consigo falar em outra língua. No momento, lá no culto, nas palavras, nós vamos tratar um dia só sobre oração em línguas e você vai poder entender o que é oração em língua, quais são os tipos de oração em línguas. E eu tenho certeza que se você quiser orar em línguas, você vai poder orar em línguas. Se você tiver o desejo, você vai poder orar. Mas primeiro, muita coisa precisa ser desmistificada, muita coisa precisa ser quebrada na mente, porque foi construído de forma errada no nosso entendimento. E nós vamos mostrar na palavra de Deus que dos 4 tipos de oração em línguas, então já estou dando um spoiler aqui para você, existem 4 tipos de oração em línguas. Então, você vai perceber que dos 4 tipos de oração em línguas, você pode, todos podem. Você vai poder praticar essa prática espiritual, exercer essa prática espiritual, tá bom? Aqui em Pentecostes, a oração em línguas que esse povo exerceu foi um dos 4 tipos de oração em línguas. Foi a oração em línguas como sinal para os incrédulos, tá? Existem 4 tipos de oração em línguas.
edificação da igreja, oração em línguas para edificação da igreja, oração em línguas como sinal para os incrédulos, foi o que aconteceu aqui em Atos, oração em línguas para gemidos intercessórios do Espírito e oração em línguas para edificação pessoal, edificação própria. Então, o tipo de oração em língua que ocorreu aqui em Atos é oração em línguas como sinais para incrédulos. O texto vai seguir e você vai perceber por que que é assim, tá? Então, só para a gente fechar, que eu vou parar aqui os slides. Então, foram 3 fenômenos ali encontrados aqui, até onde o Rodrigo leu. Que foi um fenômeno sonoro, né? Eles escutaram um som como de vento impetuoso. Um fenômeno visível, então eles viram línguas como de fogo. Ótimo. E um fenômeno fonético. Então, eles falaram, né, em outras línguas, que neste caso, como o Rodrigo falou, foram línguas idiomáticas, né? Eles falavam em línguas e cada um entendia no seu próprio idioma, que é como sinais para os incrédulos, né? E outro detalhe é que todos experimentaram isso. Isso. Ótimo. Bem explanado, bem resumido aqui. Por que que isso serviu de sinal para os incrédulos? Porque aqui, irmãos, começou o fundamento da igreja como testemunha do que Deus estava fazendo, da formação da igreja para os incrédulos. Então, muitos milagres aconteceram em Atos. Havia um poder sobrenatural operando através dos apóstolos. Poder de Deus, de curas, de milagres. Por que que isso acontecia naquela época? Para servir como testemunho do poder de Deus no nascimento, no surgimento da igreja. Para que pessoas, de fato, aceitassem a Jesus e percebessem o poder que estava sendo liberado ali no surgimento da igreja. Então, pronto, surgiu a igreja. Certo? Desceu o Espírito como línguas de fogo, cada um começou a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Pronto, surgiu a igreja. Então, o que aconteceu após o surgimento da igreja? Nós vamos seguir lendo aqui agora, e você vai perceber essa primeira manifestação que serviu como testemunho para os incrédulos que estavam ali. Porque, irmãos, tinha muita gente que viu o que estava acontecendo, o barulho, o som, e como o povo ficou. Imagina, irmãos, todo mundo falando em línguas as línguas de fogo que alguns puderam presenciar, né? Foi um grande movimento que aconteceu ali aquele dia. E o que aconteceu? Então, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, lá em Jerusalém, tinha judeu de tudo quanto é lugar, de todas as nações. Eles estavam morando em Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, né, aquele som, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Irmãos, a multidão correu lá para o cenáculo para ver que barulho era aquele e o que estava acontecendo lá no cenáculo. Porquanto cada um, olha só, porquanto cada um, gente de tudo quanto é lugar, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, o povo lá de fora, o povo que viu acontecer. E diz, vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, o dia de Pentecostes, que o Espírito desceu, houve ali um milagre da tradução linguística, não é algo sobrenatural, não é a oração em línguas do Shekarabarabaná, Suriguei, não é essa oração em línguas, não foi esse dia, não foi isso. Foi um milagre que aconteceu ali, de forma que quando os crentes abriam a boca, eles falavam e todos entendiam na sua língua materna. E haviam muitos estrangeiros. Jerusalém sempre foi um lugar de muitos estrangeiros, né? Então, olha o versículo 9.
O versículo 8 ele fala assim: como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna. Aí o versículo 9: somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Irmãos, cada um de um lugar diferente, de uma nacionalidade diferente, de uma língua diferente, de um dialeto diferente. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha, até os árabes estavam lá. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Então o povo começou a falar e a profetizar e falar sobre as grandezas de Deus, e um milagre ocorreu ali naquela hora, de forma que cada um, até os árabes, conseguiam entender tudo que estava sendo falado. E o que é que eles estavam falando? Falando, através desse milagre, as grandezas de Deus. Então, irmãos, a manifestação do Espírito Santo através das línguas está bem relacionada às grandezas de Deus. A oração em línguas está bem relacionado às grandezas, aos mistérios de Deus. E nós vamos falar muito sobre isso. O meu desejo é que toda a igreja tenha conhecimento sobre a oração em línguas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, nem todos me diriam que têm praticado a oração em línguas. Eu tenho certeza, não vou pedir para falar. Mas a oração em outras línguas é uma prática espiritual que todos nós precisamos tê-la, praticá-la. É importante. É importante. Tá? Mas nós vamos ter o conhecimento sobre oração em línguas e a gente vai esclarecer bem isso. Logo vai vir um banner divulgando esses 4 domingos sequenciais que nós teremos, falando sobre o novo nascimento, os dons do Espírito e tudo mais. Vai ser muito bom. Amém. Então todos ficaram atônitos e perplexos. Interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, sempre tem a galerinha que zomba, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Sempre tem os incrédulos, né? E sempre vai ter. Então, outros começaram a falar assim: esse povo bebeu, tá todo mundo bêbado. E é por isso, né? Aqui eu quero fazer um paralelo também, e é por isso que as manifestações do Espírito Santo, às vezes, elas têm uma aparência meio, me desculpa a palavra, mas meio maluca, meio fora de si. As manifestações do Espírito, às vezes, podem parecer estranhas. As manifestações do Espírito, talvez, elas ultrapassem a nossa razão. Por isso, às vezes, a gente estranha. Não gosto de exageros, viu, irmãos? Eu não sou um pastor que gosta de exagero sobre isso, mas eu não não restrinjo, viu? O pastor Stanley também não. E a gente tem que A ter muito nossa cuidado para visão julgar também, porque, né? por exemplo, se tem uma manifestação espiritual de línguas, alguma coisa na igreja, ali há liberdade para isso. Ali é o lugar disso acontecer. A Bíblia fala: aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Agora, nós temos que ter muito cuidado para julgar, porque às vezes você vai dizer assim: isso não é coisa espiritual. Eu acho que o pior do julgamento é, às vezes, falar que aquilo ali não vem de Deus. Tem coisa que tá claro que não vem, né? Mas Espírito assim, Santo, mas então assim, é muito difícil julgar. Você falar assim: é de Deus ou não é de Deus. Mas, atenção, tem um mais aí. Porém, quem tem o Espírito Santo vai sentir paz na hora, porque vai condizer com o seu espírito, vai amalgamar com o seu espírito, vai entrar em comunhão com o seu espírito. Quando há uma manifestação que não é de Deus, às vezes a pessoa quer ali meio que se mostrar espiritual e começa a exagerar. Então aquilo não testifica, te incomoda. Aquilo é um negócio meio que te incomoda.
E isso aconteceu, meus irmãos, não somente aquela época, ou, aliás, hoje. Isso não acontece não somente hoje. As manifestações do Espírito, às vezes com oração em línguas, né? A nossa igreja é bem comedida nisso. Eu até queria que fosse mais livre um pouquinho. Eu queria ver o culto pegar fogo mais um pouquinho, né? Domingo, após o louvor, a pastora Eliane começou a orar ali no microfone. Logo que terminou o louvor, eu senti uma presença grande do Espírito Santo e eu percebi o Espírito Santo se manifestando através da oração da pastora Eliane, e eu fui tomado também, comecei a interpretar línguas, comecei a orar em outras línguas, e eu percebi o Beck atrás de mim também orando em outras línguas. Eu queria que isso acontecesse mais, né? Porque dá aquela paz, dá aquela sensação de estar cheio, né? E às vezes as manifestações do Espírito parecem estranhas. E o povo estranhou aquela época. O povo disse assim: estão embriagados. Quem não tem o Espírito, quem não sabe o que está acontecendo, vai interpretar dessa forma mesmo. Nosso povo bebeu demais. Olha lá, ó. Tomou umas. Mas eu sempre percebi isso aliado ao Espírito Santo e às manifestações do Espírito, porque Paulo falava assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo fez essa comparação? Acho que isso está lá em... É um que termina com enses. Se Colossenses, ou Tessalonicenses, ou Filipenses. Ele fala assim: não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, Paulo dizia assim: não se embriaga com vinho para ficar bêbado, mas se encha do Espírito Santo. Uma vez eu vi uma palavra do pastor Roberto muito interessante, há muito tempo, né? Ele faz uma comparação da pessoa cheia do Espírito Santo com o bêbado, né? Então, é engraçado até. Ele vai pegar, ele tem muita habilidade para expor isso. Ele fala assim: quando a pessoa está bêbada, ela se acha, em primeiro lugar, o cara mais rico do mundo, né? A pessoa está bêbada. Ela está ali no boteco, ela tira R$ 2 do bolso, ela joga em cima da mesa, Efésios, né? Não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Então, nessa palavra do pastor Roberto, ele falava assim que o bêbado, né, ele chega no boteco assim, tira R$ 2 do bolso, bate em cima da mesa assim e fala: aqui não, aqui tem dinheiro, R$ 2. O bêbado, ele também, ele se acha o homem mais bonito do mundo também, né? Ele bebe um pouquinho, fica à vontade. Ele se acha bonito, se acha inteligente, ele fala mais alto que todo mundo, né? Então, ele faz ali um paralelo de que a pessoa bêbada, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela teria que ser assim também. Perceber o valor que ela tem no mundo espiritual, no campo espiritual, a autoconfiança em Deus, né? A fé firme, né? Então, Paulo aconselha: não se embriague com o vinho que deixa você bêbado, que é a dissolução, né? Que causa conflitos, que causa brigas, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito. Então, Paulo está aconselhando ali você a se encher do Espírito, né? E o povo viu o povo daquele jeito e falou: esse povo está embriagado. Então, irmãos, eu queria que você, com isso, você entendesse que nós temos que ter muito cuidado para criticar manifestações espirituais, né? Mas também saber, a Bíblia fala assim, que aquele que tem o Espírito de Deus julga todas as coisas, e por ninguém ele é julgado. Então, nós também temos que julgar as coisas, mas julgar com amor. Julgar com amor. Julgar com amor, né? Saber, assim, que você pode ter entendimento para saber o que está acontecendo. Irmãos, na nossa igreja não acontecem manifestações espirituais tão fortes assim, né? Acontece uma ou outra, às vezes, um dia ou outro. Eu torno a dizer, eu queria que acontecesse muito mais, muito mais. Manifestações espirituais, das quais eu já participei em outros lugares, em congressos, em encontros de igreja, que foi muito bom, é gostoso. Mas também não é tudo. Não é tudo.
não tem o poder de mudar seu caráter. Manifestações espirituais não têm o poder de te levar ao arrependimento. É bom, é gostoso, você vê maravilhas de Deus acontecendo ali. Mas o que muda você é o arrependimento, a decisão de abandonar velhas práticas. É isso que te transforma, é isso que faz você evoluir espiritualmente. Não é participar de um mover. Acho que eu achei a palavra certa. Não é participar de um mover que vai mudar você. Eu já vi gente que foi em tudo quanto é mover que existe no Brasil. Mas continua do mesmo jeito. Às vezes volta avivadinho, firme, mas depois volta a estaca zero. A meditação na palavra, o convencimento, o culto racional. O que que a Bíblia fala? O que que a Bíblia fala que te transforma e te renova? O culto racional tem o poder de transformar sua mente, né? Então, esses dias eu vi, já, Redmond, eu te passo. Esses dias eu vi um banner ali, passando no lugar, venha participar do mover tal. Vai ter aqui um grande mover, né? O povo marcando data para você vir participar de um mover, uma igreja aí qualquer, né? Eu vi isso ontem, na verdade, andando de carro, eu vi um banner lá enorme, venha participar desse, você não pode perder esse mover, né? Tem muito crente imaturo atrás de mover. Ah, lá em Goiânia vai ter pastor tal vai pregar lá, pastora tal vai pregar lá. Eu acho que é bom você participar, é bom, mas assim, não volta a sua vida para isso, não. Para ir atrás do mover, da dorzinha, de cair no chão. Isso também não muda nada, irmãos. A Bíblia não garante que isso muda. Na verdade, isso manifesta o que está acontecendo dentro de você. Não é participar disso que vai te transformar. O que te transforma é arrependimento. Voltar para a palavra, obediência à palavra de Deus. Mas as manifestações do Espírito, o homem, a nossa carne tem o poder de querer fazer ajustes e organizar as coisas de forma que fiquem confortáveis para a gente. Então, as manifestações do Espírito é reflexo daquilo que já aconteceu. Ali, o Espírito se manifestou antes e o povo começou a falar em outras línguas e parecia estar embriagados. Mas não tem o poder de mudar você que está participando, né? Eu não gosto também de gente que fica correndo atrás de mover, não gosto. O pastor fulano vai pregar em tal lugar, vamos correr, vamos montar uma caravana, vamos lá. Uma vez ou outra é bom, tá? Mas viver correndo atrás disso... Ah, chegou um pastor novo na cidade, vamos lá, vamos participar de um mover lá na igreja tal. Não sei. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem tudo aí dentro de você, tudo ao seu alcance, tudo em suas mãos. Aí você vai ter que ir lá no pastor para... Não sei. Nós precisamos de muito equilíbrio nisso aí, tá? Fala, Ed. Por exemplo, não muda, por exemplo, uma manifestação não te muda interiormente, pois o Espírito Santo como que eu vou falar, não intercede por a gente. Ele pode interceder, mas não quer dizer que é na manifestação, né? Não quer dizer que é na manifestação, né? Ah, tá. Eu acredito assim. Peraí, vamos separar duas coisas aqui. Uma é você ir no mover. Aí, é isso que eu estou te falando, que não muda. Ah, eu vou lá no mover tal, porque o Espírito vai descer lá, o pastor tal vai estar lá. Eu não acredito em grande mudança nisso. Já participei de vários congressos e eu vou te falar assim, que Deus já mudou muito mais o meu caráter orando, lendo a Bíblia, ou em comunhão com vocês, ou sendo tratado, do que nesses congressos que eu fui. É isso, né? Agora, quando você, Redmond, tem ali um momento de manifestação do Espírito Santo, aquele é um momento forte para você. Acredito que possa, naquele momento, o Espírito estar intercedendo por você, que é um outro tipo de oração em línguas, que é os gemidos intercessórios do Espírito ali, ou então edificação pessoal. Então, assim, ali sim, assim, Redmond, entenda, quando você, Redmond, O mover sozinho. quando o mover ocorre em você, Redmond, há mudança, creio. Eu não acredito, assim,
vai ter um evento ali que vai reunir, que lá o Espírito vai descer, eu vou lá, porque... Não, o negócio tem que acontecer em você, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aí também não, né? Como se diz o outro, não é um humano que vai fazer isso mudar, né? Exatamente. E uma coisa também, por isso que a gente tem que sempre, Edmo, estar renovando. Todo dia tem que estar buscando. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela experimenta um mover, sim. Naquela hora ela é impactada. Realmente, ela é impactada pelo Espírito Santo. Entendeu? Só que se ela não continuar ali, né, no processo de santificação, de buscar o Espírito Santo, Tiver uma de ler a firme Bíblia, decisão de de mudança, firmar, arrependimento. exatamente. O que acontece? Ela é impactada, só que lembra lá da parábola, que a palavra é lançada, e aí vem o diabo e rouba a palavra, porque a terra não está boa. Então é isso, se a gente não deixar a terra do nosso coração boa para a palavra frutificar, para a semente entrar e virar uma grande árvore e a gente começar a dar fruto, não tem como. A gente vê o mover, experimenta, não é mais inocente, não tem como falar que a gente não sabe o que é, mas depois a gente esquece. Do mesmo jeito, um sentimento muito bom que você tem, que na hora, nossa, que delícia, e depois quando você vai pensar daqui um ano, nossa, parece que eu nem lembro direito como é que era. Porque a gente tem que renovar, é dia após dia, e não é um mover só que vai, mas é continuar andando ali. Então, não é só mover. O mover, ele pode te despertar. Despertar para quê? Para um relacionamento com Deus. E o o que você vai fazer dali relacionamento para frente? com Deus e o relacionamento com o Espírito Santo é que te muda. É dali para frente que vai acontecer a mudança. Entendeu, Regis? Amém. Glória a Deus. Amém. Por exemplo, eu sei que você passou por um mover esses dias, né? Eu fui testemunha, o Espírito Santo te pegou mesmo na oração de quarta-feira ali, você ficou cheio do Espírito Santo, você falou em outras línguas, você estava em êxtase, né? Mas assim, aquilo ali serviu muito para você, é o que o Alan Taylor pregava. O Espírito Santo abriu uma porta para você ali aquele dia, mas eu te pergunto, você entrou por ela? Porque o mover do Espírito Santo, ou a oração em línguas, eu gosto dessa visão do Alan Taylor, que ele fala assim, que a oração em línguas, ela vai te levar na porta, no lugar. De uma maneira mais rápida. De uma maneira mais rápida. Por quê? Porque, de fato, o Espírito Santo está intercedendo por você, ele está pedindo de Deus, ele tem a mente de Cristo, ele está pedindo de Deus, né, o que você precisa. Talvez você está ali, Senhor, me dá força para isso, me dá força para isso, me dá força para isso. O Espírito, quando você está orando em outras línguas, o Espírito está dizendo, Pai, traz para ele humildade, traz para ele constância, traz para ele domínio próprio, porque ele está caindo, ele não consegue se firmar. Então, a intercessão do Espírito, através do mover, funciona dessa forma. Então, eu chamei atenção para isso porque assim, eu já vi demais pessoas viver viajando atrás de mover, e nunca ter uma vida transformada, mas participou dos maiores moveres que ocorreu. Mas a vida continua a mesma, abandonando o pecado, não se firma na igreja. Se vicia na manifestação, mas não tomou firme decisão de mudar de direção. Se vicia na manifestação, mas não se enche do Espírito. Não se enche do Espírito. Não permite ser transformado, não se arrepende, né? Eu sempre pedi muito, assim, para que se fosse da vontade de Deus viesse a acontecer, que não fosse eu, minha carne, meu querer, né? Isso é sim o querer de Deus. E eu peço muito isso para que eu não, se for para eu falar em línguas, que não seja eu. Amém. E porque mesmo assim, quem tenta falar, é igual você falou, não traz nada, você olha assim e fala, meu Deus do céu. Então é algo diferente, não tem como explicar. Mas aí vai ser bom, a gente faz aulas lá, o culto sobre oração em línguas, vai ser muito bom, porque aí você vai entender bastante sobre como funciona a oração em línguas para edificação pessoal.
O Fábio colocou ali, né? Move, 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 não sai do lugar, né? Já viste mais. Tem medo de quem corre atrás disso. Move, 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 não sai do lugar. Aliás, o Fábio colocou, às vezes até retroage, né? Volta atrás. Irmãos, nós já vimos isso demais. Pessoas assim que. Ah, vou usar nomes assim. O Luciano Subirá vai pregar lá em Goiânia, tem que correr lá para ver. Ah, o Luiz Hermínio vai estar lá na igreja tal, tem que correr lá para ver. Sabe? Não sei, não quero julgar também. Mas eu já vi transformações maiores que dão resultado de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é porque eu vou lá ouvir a ministração do Antônio Cirilo que vai mudar e me transformar, né? Eu preciso buscar o arrependimento, aquilo que a palavra diz, e eu vou ser mudado de dentro para fora. Eu creio mais nisso. Agora, se você vai lá, ouve, e volta de lá arrependido, volta de lá com um monte de mudança na sua vida, aí eu vou buscar mais a Deus, eu vou tirar 1 hora de oração por dia, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí sim, aí valeu a pena. Houve arrependimento, houve mudança. Agora, participar por participar, eu já vi muita gente aí correr atrás de grandes pregadores, de bandas de louvor, disso, daquilo, e permanece, infelizmente, do mesmo jeito, sabe, pessoas endurecidas, com caráter, com os mesmos problemas, sofrendo até hoje das mesmas coisas que sofria 20 anos atrás. Não mudou. Não estou falando de gente da nossa igreja, viu, irmãos? Não mudou. Está do mesmo jeito. Então, eu não confio muito no mover. Eu confio no Espírito se manifestando dentro de mim, de dentro para fora, aquele Espírito que eu busquei, que eu orei, que eu jejuei, que eu metei na palavra e ele vem me transformando, me transformando. Aí eu vejo uma grande evolução, né? Glória Amém, a Deus. irmãos? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você, fique na paz. Sexta temos um monte, estamos aí firme. De sexta para sábado, né? Aleluia. Pode chover, viu, Régio? Pode chover que eu vou. E o frio? Vem o frio.